Olá pessoal, tudo bem? Vamos então continuar com a nossa série sobre a poesia pré-islâmica. No primeiro vídeo eu fiz uma introdução sobre o contexto, da época, falando um pouco sobre a temática desse tipo de poesia, um pouco da forma desse tipo de poesia, e hoje eu vou falar nesse vídeo sobre alguns poetas pré-islâmicos que fizeram parte do cânone pré-islâmico e participaram dos chamados poemas suspensos. Bom, eu já mostrei esse livro aqui, eu quero apresentar esse livro. Esse livro chama Os Poemas Suspensos, Al-Mu'allaqat, da editora Record, com a tradução e as notas do Alberto Mussa. Então, esse livro aqui, ele fala sobre 10 poetas pré-islâmicos que fizeram parte, então, que fazem parte desse cânone da poesia pré-islâmica. Eu vou falar, então, sobre alguns desses poetas, que fazem parte aqui dessa coletânea. O primeiro poeta é Imru al-Qais, filho de Ursh. O poeta Imru al-Qais era filho do poderoso Sheikh Ursh, que acabou expulsando o próprio filho devido ao seu comportamento devasso. O poeta Imru al-Qais, desde muito cedo, desde muito jovem, ele costumava seduzir mulheres da tribo, tanto as virgens como as casadas, e muitas vezes ele acabava raptando essas mulheres, além, é claro, de compor versos sobre elas e as suas aventuras amorosas. O al-Qais também vivia de bebedeiras, de jogatinas, até o dia em que seu pai, o Sheikh Ursh, foi assassinado durante os conflitos da tribo de Assad. Porém, o Sheikh Ursh, antes de morrer, disse que o seu sucessor seria o filho que não chorasse pela sua morte. E esse filho foi Imru al-Qais, que fez a promessa de vingar o seu pai matando 100 homens da tribo de Assad. E enquanto essa promessa não fosse cumprida, ele não tomaria mais banho, não faria mais sexo, não comeria mais carne e nem beberia mais vinho. E foi com a ajuda das tribos amigas, de Bark e de Taglib, o poeta, então, al-Qais, consegue cumprir a sua promessa matando 100 homens da tribo de Assad. Porém, ele não se satisfaz com a matança dos 100 homens e ele continua matando os homens da tribo de Assad. Foi então que ele recebeu o apelido de Príncipe Errante. Até porque ele foi sendo abandonado pelos seus aliados que não concordavam em continuar com aquela matança, que já tinha perdido a razão, uma vez que a vingança de matar os 100 homens já havia sido feita, já havia sido cumprida, então não teria mais por que continuar matando esses homens da tribo de Assad. Então, com a vingança cumprida, ele acabou perdendo esses aliados. O Imru al-Qais, ele morre na viagem que ele faz até Constantinopla, que ele vai lá para pedir apoio ao imperador bizantino da época, e ele acabou morrendo na viagem de volta, depois de usar um manto envenenado que ele ganhou de presente do próprio imperador. Então o imperador presenteou ele com esse manto envenenado, e o poeta acabou então morrendo por usar esse manto. Bom, vou falar agora sobre alguns versos do poeta Imru al-Qais. Então, segue os versos. Então fluíam lágrimas dos meus olhos apaixonadas, descendo pelo pescoço até encharcarem a correia que sustém a minha espada. Mas quantos dias entre mulheres não foram bons para ti?
sobretudo o de dar a Juju, dia em que cortei para as viagens o jarrete da minha camela, que espetáculo quando elas mesmas a desencilharam. E ficaram derreadas sob o peso da carne e da gordura que escorria como franjas de seda crua entrançada. Segundo indica as notas do Alberto Mussa, a natureza amorosa do poeta Alcaís é sexual, né? É sempre revelada e ressaltada dentro desse contexto erótico sexual, né? Dar a Juju é um oásis onde certa vez um grupo de moças da tribo, né, se reuniu para se banhar. Foi então que o poeta roubou suas roupas só para contemplar as moças ao saírem, né, do banho, saírem nuas, e ele ficou ali então contemplando a nudez dessas moças. E depois o poeta mata a própria camela para festejar com as moças, né? Os beduínos, eles comem carne de camelo, né? E a camela é um animal essencial para os beduínos, pois eles conseguem extrair desse animal quase tudo do que eles precisam, né? Além do couro, da carne, eles podem até retirar água que fica reservada no estômago do animal, né? Então, as próprias moças, elas ajudaram o poeta a tirar os arreios da sela da camela, né? Por isso que ele diz aqui no verso que elas mesmas a desencilharam, né? Ajudaram a tirar o arreio das camelas. E o poeta, na ocasião, ele era apaixonado pela sua prima Unaísa, que não gostou de ver o primo roubar as roupas da moça e depois matar a camela para banquetearem, né? E no verso mais adiante, o poeta faz uma alusão aos seios de Unaísa, que diz assim: vá em frente, solte a rédea e não afaste de mim esse fruto que se colhe em dobro, né? Então, os seios da Unaísa são esse fruto que se colhe em dobro, né? Em outro verso, há uma referência a Alá. No vídeo anterior, eu comentei sobre o politeísmo, né, entre os pré-islâmicos, né? Alá já era reverenciado como um Deus supremo, e ele era pai de 3 deusas que eram chamadas de Al-Uzza, Al-Lat e Manat. O profeta Maomé, ele apenas radicalizou o culto com uma natureza monoteísta, eliminando então os outros deuses e ficando então um culto monoteísta referente ao Deus Alá, né? Que já era cultuado muito antes, né? E ele também era chamado de Al-Rahman, o misericordioso, tá? Então, só para explicar só uma observação, explicando que o Deus Alá já era cultuado antes da religião islâmica, porém dentro de um contexto politeísta. E o profeta Maomé, né, Mohammed, ele veio e acabou com o culto politeísta, dando uma natureza monoteísta ao culto de Alá, né? Bom, falando agora sobre um segundo poeta, que é Abid, filho de Al-Abras. Reza a lenda que o poeta Abid foi o primeiro árabe a dizer poesia, tá? Conta-se que o poeta teve um sonho em que se encontrava com um homem no deserto e que esse homem encheu a boca do Abid, né? Encheu a sua boca com pelos de animais e em seguida disse: acorda e fala.
Então foi assim que Abide acordou e começou a compor versos, né? A lenda diz que há uma ligação entre o dom poético e os gênios, né, os chamados djinns, que são entidades que se transformam, né, eles se metamorfoseiam em animais. E é preciso dizer também que em árabe as palavras pelo, né, pelo de animal, pelo e poesia têm a mesma raiz, né, o que acaba sendo muito curioso. Então, a lenda sobre o poeta Abide é justamente esse sonho revelador em que um gênio, um djinn, enche a boca dele com pelos de animal e ordena ele que ele acordasse e começasse a falar, começasse então a dizer versos. Foi a partir daí que ele se tornou de fato um poeta, né? Que ele passou a escrever, não, né? A falar os versos, né? Já que está se tratando de poesia oral, então não havia nada escrito. Bom, então é interessante, né? Os djinns são criaturas sobrenaturais, espirituais, que fazem parte, né, da cultura islâmica e pré-islâmica. E os djinns, eles têm uma natureza tanto má quanto existem djinns também que têm uma natureza boa, vamos dizer assim, né? E o djinn, ele tem segundo consta alguma lenda, que ele acaba sendo uma espécie de protetor do poeta. Então, o Abide, o poeta Abide, ele pertencia à tribo de Assad e chegou a fazer versos para alcançar o perdão do Sheikh Hurj, que foi o pai, então, do Al-Qais. O Abide teve uma morte muito trágica também, uma morte muito estranha e injusta. Foi através do emir árabe Mundir, que depois de matar de maneira inconsequente, de maneira precipitada, um amigo, né, o emir Mundir, né, o emir, ele ficou tão cheio de remorso que ele manda erguer 2 obeliscos, né, na cidadezinha, na entrada da cidadezinha, e ele instaurou 2 dias especiais no calendário, né, o dia do bem e o dia do mal. E a primeira pessoa que o emir Mundir avistasse nesses respectivos dias, ou essa pessoa seria premiada com 100 camelos, ou, se ele avistasse no dia mau, a pessoa seria sacrificada ao lado dos obeliscos, né, que ele colocou na entrada da cidade. E por azar do poeta Abide, ele acabou sendo visto pelo emir Mundir, né, logo naquele dia do dia mau, né, e ele foi então sacrificado junto a esses obeliscos, tá? O poeta Abide, ele tem um tom, a sua poesia tem um tom sapiencial, né? Os poemas trazem aí reflexões e até alguns questionamentos. Inclusive, ele questiona a ética árabe que enaltece a coragem e o desapego à vida. Tanto que ele usa o desencontro com a amada para falar sobre a transitoriedade da vida, né? Nos seguintes versos. Desejas, mas como podes tu te comportares como jovem, se cabelos brancos já te amedrontam? Os versos, né, em que ele questiona também a fidelidade à tribo, diz assim: faça parte do povo do lugar onde habitar e nunca diga, sou estrangeiro, pois às vezes estranhos vivem juntos e parentes isolados. E no seguinte verso,
ele faz uma sequência belíssima, né? Em que ele usa as imagens, né, de uma águia que caça um feneco, né? O feneco é uma raposinha do deserto. E o verso diz assim: o feneco, pressentindo o ataque, com as pálpebras pelo avesso, tentou escapar coleante sobre a terra, mas a águia bateu rapidamente as asas na sua direção, precisa e veloz. Ele levantou a cauda, apavorado com o rumor do voo, como uma presa diante do chacal, mas ela o colheu e deu com ele violentamente contra o solo, enquanto se debatia, e deu com ele novamente e lhe esfregou o rosto na aspereza da terra. E ele uivou, as garras dela no seu flanco, até que o peito inexoravelmente fosse perfurado. Então é uma sequência assim bela e brutal, né, da caça que a águia faz dessa raposinha, né? Bom, o próximo poeta é o Tarafa, filho de El-Abid, né? Então o Tarafa, ele foi um poeta que pertenceu à tribo de Bak, e ele também levou uma vida muito dissipada, né? E o seu comportamento acabou afastando ele também da tribo onde ele vivia, né? Do convívio da tribo, né? Então, depois ele veio a se reconciliar, né, com a tribo e acabou participando com muita coragem, com muita bravura, da guerra de Al-Bassus, né, contra a tribo de Taglib. E depois dessa guerra, depois que ele voltou, né, com a sua fortuna, ele voltou novamente àquele comportamento, né, de dissipação, de excessos, né? Ele voltou a gastar toda a sua fortuna até que não lhe restasse mais nenhuma riqueza, e ele acabou se tornando pastor dos camelos dos seus parentes. E houve uma vez que, de maneira muito inconsequente, ele acabou deixando a camela de um primo, né? Deixou que essa camela fosse roubada. E isso deixou muita gente da tribo indignada, né? Ninguém quis ajudá-lo a recuperar o animal. Mas foi nessa ocasião que o seu poema suspenso foi composto. E o Tarafa, na companhia do seu tio, o poeta Mutalamis, eles acabaram se mudando para a corte do Emir Arm, filho de Hind. Só que ele acabou caindo em desgraça por causa dos seus poemas satíricos, né, contra o próprio Emir, além das inimizades que ele arrumou então nessa corte. E o Emir Arm então encarregou o Tarafa e o seu tio, o Mutalamis, de entregar mensagens para um cheque. O tio, desconfiado, abriu a carta que levava a mensagem e descobriu que se tratava da sua própria sentença de morte. Já o poeta Tarafa, ao contrário, não quis ser indiscreto e não violou a mensagem, resolveu não abrir a carta, que ele levava também. E a sua condenação acabou acontecendo, só que a sua condenação dava o direito dele escolher como ele gostaria de morrer. Então, atendendo ao pedido do poeta Tarafa, né, que desejou morrer cheio de vinho até a boca, então deram vinho para ele, encheram ele de vinho até a boca, e depois, quando ele já estava todo cheio de vinho, feriram ele na altura dos intestinos, né, feriram ele com a espada,
deixando ele sangrar até morrer. Então, né? Então também foi uma outra morte trágica, né, desse poeta também. Nos versos seguintes, Tarafa cria um encadeamento de metáforas em que a amada é comparada a um filhote de gazela. Então era comum as mulheres serem comparadas às fêmeas, né, dos animais, tais como as fêmeas da gazela, do óryx, da camurça, ou então da camela, né, ou até da égua, né, a fêmea do cavalo, né, então era comparado à égua também. E essas comparações eram sempre elogiosas, tá? Eram elogios que os poetas faziam às suas mulheres, às suas amadas, né? Os versos, logo no início do poema, dizem assim: há no clã uma gazelinha de lábios negros que agita os galhos para colher frutos de araque, vestidas com 2 túnicas adornadas, uma de pérolas, outra de topázios. Desgarrando-se da manada que pastava, alcançou os primeiros frutos no pomar e se vestiu com eles. O sorriso entre lábios negros brilha como flor que desabrocha num límpido areal de dunas úmidas. Os raios do sol lhe embebem dos dentes, sem que apareçam as gengivas e sem que ela os tenha manchado de tintura. Na face, como se o sol a cobrisse com seu manto, não há mancha e nem rugas. Então é um verso aí do Tarafa, né, em que ele compara então a sua amada com um filhote de gazela, né? Então cria aí uma imagem bonita, né, dos raios do sol como um manto que cobrindo essa gazelinha, né, cobrindo a sua amada como um manto. E falando do sorriso, né, que mesmo comendo dos frutos, os dentes não ficam manchados com a tintura dos frutos. O próximo poeta é Al-Asha. O seu nome era Maimun, filho de Caís, chamado Al-Asha, por causa de uma miopia muito severa que quase o deixara completamente cego. Segundo alguns críticos, o Al-Asha é considerado o maior dos poetas árabes, se destacando na sátira, além de grande apreciador, né, que ele era de vinho. Tanto que os bêbados que frequentavam o seu túmulo, ao final da bebedeira, derramavam o último gole de suas canecas sobre a sua cova, né? O poeta Al-Asha conheceu o profeta Maomé, mas ao contrário do poeta Labid, Al-Asha não se converteu ao Islã, né? Há uma história que diz que os inimigos do profeta Maomé deram ao poeta Al-Asha 100 camelos para que ele não recitasse um poema em louvor do Islã. Ou seja, os inimigos do próprio profeta chegaram no poeta e diz: olha, vamos te dar 100 camelos, mas não queremos que você recite nenhum poema em louvor do profeta, em louvor do Islã. Então não faça isso. E o poeta acaba aceitando esse presente, né, os 100 camelos, de acordo com o que esses homens pediram, né? Só que o poeta acaba morrendo no caminho de volta para casa, depois de cair de um dos camelos que ele havia ganhado. Então ele estava sobre um dos camelos que ele havia ganhado e na volta ele cai desse camelo e morre, né? Nos versos a seguir, o poeta compara então a mulher formosa a uma jovem camela. Como eu disse, né, a comparação da mulher com as fêmeas de muitos animais era comum entre os poetas pré-islâmicos. E no verso ele diz o seguinte:
Mulher formosa, camela jovem e roliça, cotovelos carnosos, o arco do seu pé parece evitar um espinho que rompeu a sola da sandália. E nos versos seguintes, eu até me lembrei de um poema do Carlos Drummond de Andrade, né? O poema se chama Quadrilha, o poema do Drummond. É bem parecido. Ele diz assim: gostei dela por acaso, ela gostou de outro que não era eu, e esse gostou de uma outra que não era ela. Uma jovem gostou dele, mas ele não a quis. Enquanto isso, morria um primo dela de tanto variar. Gostou de mim uma outra que não me convinha, e assim os amores se encadeiam, desviados da razão. Né? Lembra esse poema do Drummond, né? Chamado Quadrilha, em que ele fala, né, de que fulano gosta de cicrano, que gosta de outro e assim por diante. É bem interessante. E tem mais um verso aqui para finalizar. O verso seguinte, ele pode ser entendido como um adultério, em que ele diz assim: às vezes furto o senhor da tenda, que se descuida. Às vezes ele desconfia, mas nunca procura evitar. Então é o poeta Asha falando que ele rouba o fruto do senhor da tenda. É um verso que dá esse entendimento, que dá para se interpretar que ele está falando que rouba a mulher desse homem, né, desse dono da tenda, e ele, mesmo desconfiando, ele não faz nada. Né? Então é isso, pessoal. Finalizando o segundo vídeo da série, eu apresentei alguns dos poetas que fazem parte dos chamados poemas suspensos. Ao todo são 10 poetas dos chamados poemas suspensos, né, al-Mu'allaqat, e eu falei assim sobre alguns desses poetas, entre eles os meus preferidos, Al-Asha, Al-Taraf, Al-Kais, né, e o Abid. Então, os meus poetas preferidos entre esses 10. E para finalizar a série, no próximo vídeo eu vou falar sobre o poeta Shanfara, que não pertence a esse cânone, né, dos poemas suspensos. Por quê? Porque o Shanfara, ele não tinha tribo, ele foi expulso da tribo, ele passou a viver então como um marginal, como um suluk, né, o chamado suluk. Né? Então eu vou falar dele à parte, porque ele não entra nesse cânone dos poemas suspensos. Né? Aqui nesse livro, nessa edição, existe o poema do Shanfara, que é chamado Poema dos Árabes. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. O Poema dos Árabes, né? É o poema do Shanfara que está nessa edição, na tradução do Alberto Mussa, mas eu também tenho uma outra edição, com uma outra tradução que eu vou apresentar então no próximo vídeo. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe aí então o like, o comentário de vocês, né, para ajudar na relevância do canal. E a gente vai se encontrar novamente então no próximo vídeo, no último vídeo da série sobre poesia pré-islâmica. Um grande abraço e até mais.